Irmãos, em Gênesis 18, nós vamos ver um pouco a história de uma cidade que se chama Sodoma e Gomorra. Para a sua época, essa cidade ela era muito grande, muito próspera. Todo mundo conhece a história de Sodoma e Gomorra. Nessa época ela tinha mais ou menos uns 60 mil habitantes. Uma cidade mais ou menos do tamanho de Mogi das Cruzes, uns 600 quilômetros de área. Então, para a sua época, era uma cidade muito próspera. Mas foi nessa cidade que Ló, parente de Abraão, resolveu viver. Só que depois o tempo foi se passando, e é nisso que nós vamos falar nessa noite, o que fez Deus destruir esta cidade com fogo e enxofre. Nós vamos meditar o porquê que Deus destruiu essa cidade. O que levou a Deus destruir essa cidade? Com certeza, igreja, esse povo ele fazia algo, coisas que deixou Deus tão irado, com o sofrimento daquele povo que era oprimido por aquelas pessoas. Eu poderia citar alguns, não dá tempo de falar todos, mas o orgulho, a falta de hospitalidade, desrespeito aos pobres e uma iniquidade desenfreada, entre outros pecados. Gênesis 18, 20 vai dizer assim, acompanhem comigo. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. Se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali, eles estavam conversando com Abraão, e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. Resumindo, naquela cidade, igreja, não havia um justo sequer. O povo estava totalmente corrompido, depravado. Eu quero tentar resumir a história, porque ela é muito longa. Quando os dois anjos eles chegam à casa de Ló, Ló prepara uma recepção para aqueles dois seres, que são anjos em forma de ser humano. Há muitos debates sobre quem eram aquelas pessoas. Para mim o que interessa é que Deus visitou aquele povo. Olha só, nós chamamos isso na teologia de teofania, quando Deus se apresenta em forma de uma pessoa. Amém, igreja? Então veja só, Gênesis 19, 1. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Então veja que mesmo Ló, na sua injustiça, ele percebeu que aqueles dois seres eram da parte de Deus, ou o próprio Deus, porque ele se ajoelha diante daquelas criaturas. Aqui a gente já começa a abrir algumas coisas para a gente refletir, que a gente tem que estar atento quando Deus nos visita, igreja. Nós temos que estar atento quando Deus vem falar conosco, quando Deus desce à terra com esta maneira, porque Ele tem um particular comigo e com você. Mas no caso de Sodoma e Gomorra era diferente. As pessoas daquela cidade eram tão más, que a Bíblia diz que o seu clamor subiu até Deus, de tanta maldade que aquele povo estava cometendo. Só que aí, dando continuidade à história, Ló ele recebe esses dois seres na sua casa, prepara ali algo para eles comerem, e olha só o que vai acontecer. As pessoas daquela cidade queriam obrigar esses dois seres, eles queriam obrigar a Ló para entregar esses dois seres para aqueles homens, para que eles fossem, como é que eu posso te dizer assim, para não ficar tão escandalizado, para que eles fossem abusados por aqueles homens. Olha só, Gênesis 19, 4. Aqueles homens eles queriam fazer mal àqueles dois seres, e como Ló proibiu, eles ameaçaram ainda mais fazer mais mal para a família de Ló e aqueles dois seres da parte de Deus. Gênesis 19, 4. Olha só o que diz o texto. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros.
Olha só, veja que todo mundo cercou a casa de Ló. Verso 5. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que o conheçamos. Essa palavra conheçamos é ter relações íntimas. Então veja o nível de imoralidade daquele povo. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora, vou-los trarei, e fareis dela como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro este indivíduo veio aqui nos habitar, e quereria ser juiz de tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. Então veja, igreja, qual era o nível de imoralidade daquele povo. Quem entendeu, diga amém. Então vamos prosseguir para a próxima parte da história. Então, após a cidade, para você ter uma ideia de tão ruim que aquele povo era, depois que a cidade foi ser destruída, Ló, sua esposa e as 2 filhas saem da cidade. Depois que a cidade é destruída, as 2 filhas de Ló embebedam o pai com vinho, e ali elas cometem um incesto com o seu pai. Olha só a imoralidade daquele povo naquela época. Para você ter ideia, Gênesis 19:32... olha só o que as 2 filhas de Ló vai falar a respeito do pai. Vem, demos de beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. Eu quero citar para você mais algumas histórias que a Bíblia nos conta a respeito do que aquele povo de Sodoma e Gomorra cometiam, para a gente entender o porquê que Deus ficou tão irado com aquele povo. Judas 1:7... lá no fim do Novo Testamento, Judas 1:7, olha só o que diz: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles e ido após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne, e rejeitaram a dominação própria, e vituperaram as dignidades. Um outro texto, eu já vou te explicar alguns pontos desse texto que nós lemos, Ezequiel 16:49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Então veja, igreja, quais que eram os pecados de Sodoma e Gomorra que fez Deus destruir aquela cidade. Quero explicar um por um rapidamente. Por que, igreja? Quando a gente vê a maldade na terra, nós achamos que Deus não está nem aí para isso. Não. Deus está a par de tudo, igreja. E nós vamos ver que o que acontecia lá com Sodoma e Gomorra, muitas vezes acontece nos dias de hoje, e nós achamos que Deus não vai fazer nada. Não. Vamos ver alguns exemplos que nós lemos, para você entender a maldade daquele povo. O texto de Judas 1:7 relata alguns pecados que eles cometiam, que desagradavam a Deus. Em Judas 1:7 diz que eles eram escravos da fornicação, que é um sexo fora do casamento. Aquele povo vivia dessa maneira. Aí, outros textos vão dizer que eles rejeitaram a dominação própria. O que é uma pessoa rejeitar a dominação própria? O que é o domínio próprio? É quando você tem a consciência de controlar as suas próprias emoções, paixões, desejos e impulsos, agindo de forma racional e equilibrada. Aquele povo não tinha nada disso nessa época. Eles não tinham esse domínio próprio. Eles viviam desenfreadamente. Imagine você viver num lugar onde as leis, as regras ou limites não existem. A geração que nós estamos vivendo está caminhando nesse estilo de vida. As pessoas lá no mundo vivem da maneira que quiserem viver, desenfreadamente.
Então Sodoma e Gomorra tinha esse comportamento. Aí eu fico imaginando o índice de violência, de roubo, de corrupção, de briga, de discussão, que era Sodoma e Gomorra, que fez Deus descer na terra e punir aquele povo. O texto que nós lemos de Ezequiel diz que eles vituperavam a dignidade do homem. Para você entender, é um insulto à dignidade de alguém. O que é a dignidade de uma pessoa? É o valor e honra que cada ser humano possui, que exige respeito, decoro e integridade. Então eles não respeitavam isso. Se você estivesse lá como crente e eles soubessem que você é crente, eles queriam fazer todos os tipos de males contra a sua vida. Tanto é que aqueles 2 anjos foram à casa de Ló e eles queriam abusar daqueles 2 seres, que foi o texto que nós lemos. Então em Sodoma não havia limite. Eles se achavam no direito de afrontar a dignidade humana. Um outro pecado que aquela cidade cometia era a soberba. O que é soberba? É um sentimento de superioridade, orgulho excessivo, onde a pessoa se considera melhor do que os outros, frequentemente tratando as pessoas com desprezo. Isso envolve arrogância, prepotência, autossuficiência, e tudo isso é vaidade que é impulsionada pelo desejo de admiração das outras pessoas, de validação das outras pessoas. Então assim é a soberba, assim era aquele povo daquela cidade. E não era 1, 2, 3 pessoas não, igreja, era toda a cidade. Tanto é que os 2 anjos, quando vão à casa de Ló, o texto diz que do mais novo ao mais velho, eles cercaram a casa de Ló e queriam fazer mal à família de Ló e aqueles 2 anjos, que era o próprio Deus. Um outro pecado que aquela cidade cometia era a fartura de pão. Não é errado você ter fartura na sua casa, mas quando a fartura de pão e o conforto, ele tende a levar o ser humano à arrogância. Nós somos assim muitas vezes. Quando estamos necessitados, precisando de algum milagre, nós buscamos a Deus. Mas quando as coisas começam a ir bem, quando o bolso está cheio, a casa está cheia de comida, nós nos esquecemos de Deus. Assim o ser humano vive. Mas aquela cidade vivia isso pior do que eu acabei de te falar. O texto de Ezequiel que nós lemos também diz que eles tinham abundância de ociosidade. O que isso significa? Está associado, igreja, a uma prosperidade, uma vida bem vivida sem propósito. A pessoa ela adquire, não é errado você adquirir as coisas, mas quando você vive sem propósito, você acumula para o seu próprio prazer, você não liga para quem está precisando. A pessoa vive sem propósito. Assim vivia aquela cidade. E para encerrar, para não ficar muito longa a mensagem, o texto de Ezequiel que nós lemos diz que assim: mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Então, diante de tudo isso que eu te falei, de toda essa história, o pobre e o necessitado foi esquecido, abandonado, maltratado por aquela sociedade. Hoje em dia não é muito diferente. As pessoas passam por uma pessoa em situação de rua, eles falam assim: está aí porque merece. Bem feito. Deus está pesando a mão, que Deus carrega essa pessoa para o inferno. As pessoas têm esse sentimento dentro delas. Eles não tomam a dor do próximo para si, eles não estendem a mão para ajudar aquela pessoa. Nós sempre falamos, igreja, que nós, às vezes, não vamos ter a capacidade de transformar a vida de alguém, mas nós podemos reduzir a dor dessa pessoa, estendendo a mão, dando aquilo que você pode dar a essa pessoa. E o que acontecia com a cidade de Sodoma e Gomorra? Eles não ligavam para o próximo. Se ali houvesse uma pessoa em situação de rua, eles desprezavam, maltratavam, zombavam, cuspiam, escarneciam. Como nos dias de hoje você vê pessoas tacando fogo em pessoas em situação de rua. Quem já viu? Nós cansamos de ver aí notícias. Imagine isso multiplicado por 1000 na época de Sodoma e Gomorra. Assim vivia aquela cidade. Então eu te resumi como que foi a história de Sodoma e Gomorra e como que eles viviam. Diante de tantos pecados, isso sobe a Deus. E Deus não deixa por isso mesmo. Agora, por que eu te contei toda essa história, igreja? Neste contexto que nós lemos, há 3 tipos de pessoas na cidade de Sodoma e Gomorra.
E eu quero falar primeiro com aquele que tem dificuldade de abandonar esse estilo de vida, que foi o que aconteceu com Ló e sua família. Gênesis 19:15 diz assim: e ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Então veja que se não fosse a misericórdia de Deus, Ló tinha morrido naquela cidade. Mas o anjo pega ele pelo braço e arranca ele de dentro da cidade, para você entender a misericórdia de Deus. Aí uma pergunta para nos confrontar nessa noite: qual que é a nossa dificuldade de abandonar o nosso estilo de vida, igreja? A nossa maneira de viver. Mas não se preocupe que hoje Deus vai pegar na sua mão e vai fazer você trilhar novos caminhos. Aquele caminho que agrada à vontade de Deus. Às vezes nós não conseguimos por força própria. É necessário uma ação espiritual do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, quando Ele pega na nossa mão e diz: filho, se você caiu, hoje eu te levanto para fazer a minha vontade, o meu querer e viver uma novidade de vida. Não se desespere, não tenha falta de esperança, porque quando o Espírito Santo de Deus, Ele pega nas suas mãos, Ele nos tira, a igreja, de um caminho de perdição, porque Ele é misericordioso, Ele é amor. Aí tem um segundo tipo de pessoa que não acreditou na palavra de Deus e consequentemente desobedeceu a ordem de Deus. Foi o que aconteceu com a mulher de Ló. Gênesis 19:26 diz: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E a ordem era: sai da cidade e não olha para trás. Mas ela infelizmente olhou para trás. Então, igreja, se nós ouvimos e não colocamos em prática a palavra de Deus, nós temos uma grande tendência em olhar para trás, em se afastar do caminho de Deus. Aí nós vamos questionar, duvidar e perder a bênção da salvação, quando nós ouvimos e não praticamos. E o terceiro tipo de pessoa são aqueles que levam a palavra de Deus na brincadeira. Aí você fala: não, Leandro, não leva, isso aí não acontece com ninguém. Gênesis 19:14. Olha só o que aconteceu com os genros de Ló. Gênesis 19:14. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Então os seus genros olham para Ló e falam: você está doido, Ló? Você está zoando com a nossa cara? Você está brincando com a gente? Deus não vai destruir essa cidade. Eles tiveram esse sentimento para com Ló. Tiveram Ló por zombador. Eles levaram uma brincadeira, eles não acreditaram na palavra que Ló estava falando. Então veja que os parentes de Ló não foram salvos da destruição. Por quê? Porque eles levaram a mensagem de Deus na brincadeira. Está no texto, igreja. Quando a palavra veio, eles não acreditaram, eles zombaram, eles falavam: não, Ló, você está de brincadeira conosco, para de brincadeira, para de contar piada, Ló. Então, igreja, para resumir, os parentes de Ló não foram salvos porque levaram a mensagem na brincadeira. E quantas pessoas ouvem o evangelho e zombam, tiram sarro? Eles acham que nós estamos brincando quando nós falamos que Jesus está voltando, quando nós falamos que Jesus ama e quer salvar. Eles nos chamam de fanático, de doido, de maluco, e levam uma vida semelhante aos sodomitas. Infelizmente, até muitos crentes vivem assim. Eles falam: Leandro, que palavra é essa? Que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Tem pessoas que levam na brincadeira. Quem entendeu a palavra de Deus, diga amém. Então fique de pé. Eu quero orar em favor da sua vida. Feche os seus olhos, que nós vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, diante desta palavra, Deus, que nós meditamos nessa noite, em nome de Jesus eu te peço que o teu Espírito Santo venha ao nosso encontro e nos pegue pelo braço, e Deus, faça uma obra nas nossas vidas,
Porque, Deus, quando o Senhor voltar, se eu não estiver preparado, Deus, eu não vou subir com o Senhor. Por isso que eu te peço, Deus, que o Teu Espírito Santo venha trabalhar no nosso ser, que o Teu Espírito Santo venha colocar fé dentro dos nossos corações, porque, Deus, a palavra de Deus não é brincadeira, o reino espiritual não é brincadeira, o inimigo não está brincando de ser inimigo, não. A Tua palavra diz que, se fosse possível, ele viria sobre nós, ó Pai, e nos mataria vivos, porque Ele está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Pai, quantos de nós às vezes brincamos com a Tua obra, com a Tua palavra, brincamos de ser crentes, brincamos, ó Pai, zombamos de Deus, mas nesse instante eu te peço, ó Espírito Santo de Deus, essa palavra ela não vem em vão aos nossos ouvidos. Eu te peço, faça uma obra nas nossas vidas, endireita aquilo que está torto. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço neste momento, que o Teu Espírito Santo venha trabalhar dentro de nós, e arrumar a casa, que está muitas vezes bagunçada. Pai, em nome de Jesus eu te peço, que essa palavra ela produza o resultado para o qual foi enviada, e ela não volte vazia. Essa é minha oração, junto com a Tua igreja. E eu creio, Pai, que esta palavra está nos alcançando, está alcançando quem está nos ouvindo, transformando a nossa vida, em o nome de Jesus e para a glória de Deus. Quem crê assim, diga amém, Jesus.